A passagem do tempo é cruel e maravilhosa ao mesmo tempo. Os atores do filme Brad seguiram caminhos diferentes ao longo dos anos. Alguns caíram no esquecimento enquanto outros continuam a lutar por novos patamares na vida. O filme é mais do que mero entretenimento, tornou-se parte da história de Liverpool, um testemunho do espírito indomável diante das dificuldades econômicas da Inglaterra na década de 1980. Ao rever esses rostos, os espectadores não apenas testemunham o envelhecimento de seus ídolos, mas também se reconhecem em seus próprios altos e baixos. Nellie Boswell foi interpretada por Jean Bolt, que nasceu em 6 de março de 1932 em Liverpool, Inglaterra. Ela deu vida a Nellie Boswell aos 54 anos. Uma mulher inteligente e forte que manteve a família Boswell unida por meio de sua inteligência, resiliência e profundo amor. Sua atuação deu vida ao filme Pão e criou uma mensagem inesquecível. A vida privada de Jean também era glamourosa. Em 1970, ela se casou com o compositor Carl Davis e o amor deles durou a vida toda. Apesar dos altos e baixos de sua carreira artística e das dificuldades financeiras, você adormeceu em uma passagem de nível. Disseram que você tinha sangue jovem nas veias. Em seus últimos anos, ela lutou contra pneumonias recorrentes e faleceu em 12 de setembro de 2023. Framboesas frescas, creme de leite e molho de conhaque vovô. Aos 91 anos, ele deixou um legado em Northwood, um bairro de Londres que seus fãs ainda apreciam até hoje. Bem, o pub da família estaria vazio se Joey não tivesse gasto 50 libras nele esta manhã. A carreira de Jean Bolt não se limitou a Brad. Antes de se tornar um ícone de Liverpool, ela era uma atriz de teatro consagrada com vasta experiência em locais prestigiosos como o Royal Court Theatre e o West End de Londres. Seu papel como Nellie Boswell era mais do que apenas um. Trabalho simbolizava a classe trabalhadora britânica da década de 1980. Aqueles que lutavam contra o desemprego, mas ainda mantinham seu orgulho. Nellie, com sua icônica tigela de porcelana sobre a mesa, juntando dinheiro para os filhos, tornou-se um ícone da cultura pop. Jean disse certa vez que se via em Nellie sua tenacidade e força de vontade inabalável diante da adversidade. Seu casamento com Carl Davis foi uma união harmoniosa de atuação e música. Juntos eles enfrentaram as dificuldades econômicas da Grã-Bretanha e criaram um lar repleto de arte. Em seus anos mais ilustres, Jean não apenas estrelou filmes, mas também se envolveu ativamente em trabalhos de caridade em sua cidade natal, Liverpool. Ela sempre se orgulhou de suas raízes em Liverpool, mesmo em seus últimos anos lutando contra a demência e a pneumonia. Seu entusiasmo pela vida permaneceu uma inspiração. Sua morte em 2023 marcou o fim de uma era de ouro para a televisão da BBC. Os fãs sempre se lembrarão de Nellie em sua pequena cozinha, repreendendo gentilmente seus filhos com os olhos cheios de carinho. Ela viveu uma vida plena desde os holofotes deslumbrantes até seus últimos momentos de paz, cercada por sua família em Londres, deixando um vazio que será difícil de preencher nos corações da comunidade artística britânica. Peter Howitt, como Joey Boswell. Peter Howitt nasceu em 29 de junho de 1958, em Lancashire, Inglaterra. Aos 28 anos, interpretou Joey Boswell, o filho mais velho e articulado da família. Com sua elegância em ternos impecáveis e seu sorriso travesso sempre penetrante e cativante, o papel destacou perfeitamente o talento cômico natural de Peter Longe. Dos holofotes, sua vida tomou rumos inesperados. Ele se casou com alguém de fora da indústria no início dos anos 90, mas o casamento terminou após 10 anos devido a diferenças irreconciliáveis. Sim, eu me casei. Obrigada pela sua pergunta. Pouco tempo depois, Peter se endividou e entrou em depressão. Mas em 2025, eu não aguentei mais, denunciei-o. Aos 67 anos, ele vive uma vida reclusa em Lancashire.
atua em peças teatrais locais e desfruta de uma existência simples e pacífica. O que ele está fazendo lá? Estamos trabalhando em uma nova série. Algo novo. Peter Howitt não é apenas o hilário Joey Boswell de jaqueta de couro brilhante, mas também um diretor genial. Após o sucesso estrondoso de Brad, Peter tomou a ousada decisão de se dedicar inteiramente à escrita e direção de roteiros. Seu trabalho mais inovador foi Sliding Doors 1000 e 998, estrelado por Gwyneth Paltrow. O filme se tornou um fenômeno mundial e provou que a visão artística de Peter já havia transcendido os limites do stand-up comedy. Mas o glamour de Hollywood teve seu preço. A pressão para manter o sucesso e os acontecimentos em sua vida pessoal o mergulharam em profundo desespero em alguns momentos. O final da década de 2000 foi o período mais difícil para ele, com seus projetos cinematográficos enfrentando dificuldades financeiras e dívidas crescentes. Peter lutou silenciosamente contra a depressão, assunto que raramente discutia com a imprensa, para encontrar paz e escapar da pressão. Da mídia britânica chegou a morar na Espanha por um tempo. Em 2025, um Peter Howitt completamente diferente emergiu. Tranquilo, profundo e reflexivo. Ele não buscava mais produções de grande orçamento, mas encontrou realização em filmes independentes e no teatro local em sua terra natal, Lancashire. Dedicava grande parte do seu tempo à escrita e a caminhadas pelos campos verdejantes da zona rural inglesa. Embora sua vida de solteiro possa parecer solitária para muitos, para Peter, ela significava liberdade absoluta após anos de expectativas esmagadoras. Joey Boswell, outrora um jovem, agora é um veterano experiente com o mesmo sorriso, mas por trás dele reside uma alma que vivenciou todas as alegrias, tristezas, amores e dificuldades da vida. Ronald Forfar, como Freddie Boswell. Ronald Forfar nasceu em 6 de janeiro de 1939 em Liverpool, Inglaterra. Aos 47 anos, ele assumiu o papel de Freddie Boswell, um pai desastrado e infiel cujos negócios obscuros e casos secretos causavam tanto caos quanto humor. Ronald personificou Freddie com a mistura perfeita de frustração e emoção, criando um personagem que era ao mesmo tempo absurdo e cativante. A carreira profissional de Ronald não foi menos dramática. Ele se casou com sua primeira esposa em 1965, mas um escândalo nos tabloides, após um caso extraconjugal, levou ao divórcio. Eu estava lá no nascimento do John. Não estava. Eu estava lá no nascimento do primeiro filho dele. Em 1980, ele se casou novamente e encontrou uma vida mais estável. Ele costumava cuidar de sua horta no campo. Acho que em breve serei avô. Ele sofreu de doença cardíaca durante muitos anos e faleceu de causas naturais em 28 de setembro de 2020, aos 81 anos em um hospital na Inglaterra. Em nítido contraste com seu pai Freddie, que sempre se esquivava de suas responsabilidades em seu velho caminhão. Ronald Forfar era um homem culto, com inclinações poéticas. Ele não era apenas ator, mas também autor de romances aclamados como The Hustle e The Wheel. Ronald possuía uma mente brilhante e um profundo amor pela literatura clássica. Após concluir Brad, em vez de buscar a fama, ele se refugiou na tranquilidade da vida, no campo dedicando-se à jardinagem e à escrita. Era frequentemente visto cuidando diligentemente de seu jardim ou sentado em silêncio em sua biblioteca. Seu passado turbulento, marcado por escândalos amorosos, o tornou um alvo fácil para reportagens sensacionalistas, mas foi sua segunda esposa quem o ajudou a se reerguer. Ela foi um porto seguro e o ajudou a superar o trauma psicológico de seu primeiro casamento fracassado. Nos últimos anos, apesar da saúde debilitada devido a uma doença cardíaca crônica, Ronald manteve seu otimismo e senso de humor peculiar.
Ele frequentemente conversava com jovens atores, incutindo neles a importância da humildade em sua profissão. Sua morte em 2020 foi uma grande perda, não apenas para a família Boswell, mas também para o cenário literário britânico. Ronald Forfar levava uma vida dupla fascinante, o descontraído Freddie Boswell na tela e o profundo e reflexivo Ronald Forfar na vida real. Ele deixou um rico legado cultural e a memória da era de ouro da televisão no norte da Inglaterra. Gilly Coleman, como Aveline Boswell. Gilly Coleman nasceu em 13 de setembro de 1955 em Liverpool, Inglaterra. Aos 31 anos, ela interpretou Aveline Boswell, a única filha de sua família. Uma mulher obstinada e sonhadora que ansiava por escapar da pobreza. Ela trouxe humor e emoção ao filme Gilly, fez de Aveline um símbolo de resiliência silenciosa. Infelizmente, sua própria vida também foi marcada por tragédias. Ela se casou com um fotógrafo em 1980, mas o casamento terminou em divórcio 10 anos depois devido a diferenças profissionais. No início dos anos 2000, Gilly sofreu de problemas cardíacos e morreu de um ataque cardíaco fulminante em 13 de julho de 2010 aos 54 anos em Wirral, Inglaterra. Seus fãs lamentaram sua morte inesperada. Gilly Coleman era a alma das primeiras temporadas de Brad. Sua interpretação de Aveline, com seu estilo extravagante e ambições de modelo, refletia os sonhos das jovens garotas de Liverpool daquela época. Gilly possuía o dom natural de retratar de forma convincente a vulnerabilidade por trás de sua fachada rebelde. Após deixar a série para se dedicar à família, ela deixou um vazio que sua sucessora agora tenta preencher. Sua decisão de abandonar o auge da carreira para se tornar mãe demonstra a importância da família. Para Gilly, mesmo que isso tenha significado seu desaparecimento gradual da memória do público, a vida de Gilly após a fama tomou um rumo trágico. Após um doloroso divórcio de seu marido fotógrafo, Gilly teve que criar seus 3 filhos sozinha. Ela trabalhou arduamente em pequenos projetos teatrais e deu aulas de atuação para sustentar sua família. Aos 40 anos, um problema cardíaco começou a afetar sua saúde, mas Gilly manteve essa dor em segredo de seus fãs. Ela faleceu em uma tarde tranquila em sua casa em Wirral, deixando seus antigos colegas em profundo luto. Seu funeral foi marcado por flores e lágrimas do povo de Liverpool, que ainda a adora como sua queridinha. Embora outros tenham interpretado Aveline para seus fãs mais devotos, Gilly Coleman permanece a única e inigualável. Aveline Boswell, um ícone da vibrante beleza de Liverpool, que nos deixou com tantos sonhos não realizados. Jonathan Morris Chongvai Adrian Boswell. Jonathan Morris nasceu em 20 de julho de 1960 em Manchester, Inglaterra. Aos 26 anos interpretou Adrian Boswell, um jovem tímido e emotivo, que luta para se encaixar em sua família barulhenta, criando um contraste interessante com seus irmãos. Com sua atuação sensível e cativante, Jonathan tornou o personagem de Adrian inesquecível. Sua vida privada também não é isenta de desafios. Ele se casou com uma produtora de televisão em 1995 e, embora o relacionamento tenha sido marcado por rumores de altos e baixos devido à sua agenda agitada, permanece estável. Você já trabalhou com Garrett? Não sei se você tem alguma informação sobre isso. Ele também sofria de ansiedade que superou através da meditação e de um estilo de vida saudável. Não necessariamente num sentido negativo. Eu simplesmente gosto muito de pessoas. Sim. Em 2025, aos 65 anos, Jonathan ainda estará aceitando projetos de atuação menores e desfrutando da vida familiar em Manchester. Na vida real, Jonathan Morris tem muito em comum com Adrian. Ele é um verdadeiro artista e bastante introvertido. Após seu papel principal na série, Brad,
Jonathan experimentou diversas funções, incluindo a apresentação de programas infantis como The Movie Game, com seu carisma juvenil e voz cativante. Ele se tornou um ídolo para toda uma geração de crianças britânicas na década de 1990. Mas sua fama precoce e a pressão das expectativas do público levaram a sérios problemas de saúde mental. Sua ansiedade se tornou tão severa que ele não ousava mais sair de casa, temendo os olhares julgadores de estranhos. Felizmente, seu casamento com sua esposa, uma produtora de televisão, tornou-se uma tábua de salvação. Ela não era apenas sua companheira de vida, mas também uma mentora espiritual que o apresentou a métodos de cura naturais como meditação e yoga. Isso ajudou Jonathan a recuperar sua autoconfiança. Em vez de buscar papéis exigentes como ator, ele optou por trabalhar em peças radiofônicas e projetos de cinema independente com temas humanísticos. Aos 65 anos, Jonathan vive em Manchester e não sente mais a necessidade de provar nada ao mundo. Ele é feliz, sendo ele mesmo um homem de família que valoriza a paz e às vezes sorri quando alguém reconhece sua musa da infância, Adrian Boswell. Ele acredita que cada um tem seu próprio ritmo, e nesta fase da vida encontrou o mais tranquilo. Nick Conway, como Billy Boswell. Nick Conway nasceu em 15 de dezembro de 1963, em Shropshire, Inglaterra. Aos 24 anos, interpretou Billy Boswell, o filho caçula desajeitado que constantemente tenta provar seu valor, muitas vezes criando situações cômicas, porém bem-intencionadas. Nick personifica o charme juvenil de Billy com uma inocência genuína. Na vida real, Nick leva uma vida simples, porém plena. Casou-se com sua namorada de infância em 1988 e o casamento resistiu apesar das dificuldades financeiras que enfrentou durante seu breve hiato na carreira de ator. Eu sou o pai dessa criança. Ela sequestrou meu filho. Não exagere. Ele foi diagnosticado com diabetes tipo 2. Nick conseguiu controlar bem a doença, mudando seu estilo de vida. Em 2025, aos 62 anos, ele aparecerá ocasionalmente na televisão local e desfrutará da vida familiar em Shropshire. Nick Conway é a prova de que é possível ter uma vida feliz sem o glamour de Hollywood. Após interpretar Billy Boswell, o filho caçula constantemente, alvo de piadas dos irmãos. Nick escolheu um caminho mais tranquilo. Sem querer seguir carreira de ator em Londres, ele retornou à sua terra natal, Shropshire, para trilhar seu próprio caminho. Nick abriu uma escola de teatro para crianças e adolescentes da região, inspirando milhares de jovens com sonhos artísticos. Ele também é um DJ popular, apresentando-se regularmente em eventos musicais locais e mantendo a cena musical vibrante. Seu casamento com sua namorada de infância é como um conto de fadas. Juntos eles superaram momentos difíceis quando a carreira de ator de Nick estagnou. Ela o ajudou a superar o choque do diagnóstico de diabetes tipo 2. Nick mudou completamente sua dieta, abandonou as festas e começou a praticar yoga e corridas matinais. Aos 62 anos ele ainda é magro, e seus olhos brilham quando se lembra de fotos com Jean Bott ou Ronald Forfar. Para Nick, Billy Boswell é uma parte feliz de sua juventude, mas sua vida atual com sua família e alunos é seu maior tesouro. Ele gosta de dar entrevistas ocasionais refletindo sobre seu passado e vive sem arrependimentos nas colinas verdejantes de Shropshire. Rita Tushingham como Celia Higgins. Rita Tushingham nasceu em 14 de março de 1942 em Liverpool, Inglaterra. Aos 46 anos, ela interpretou Celia Higgins, a vizinha elegante e misteriosa, que trouxe nova profundidade e humor à família Boswell, demonstrando sua habilidade como atriz experiente. O papel de Rita foi um dos pontos altos da série e seu olhar expressivo deixou uma impressão duradoura nos telespectadores. Fora das telas, a vida de Rita era um mosaico vibrante de experiências diversas. Ela se casou com o fotógrafo Terry Bicknell em 1962.
e tiveram 2 filhas antes de se divorciarem. Em 1981, casou-se com o diretor de cinema, Osama Howie, e os dois viveram no Canadá por 20 anos até a separação em 1996. Não tenho grandes planos para este bebê. Estou apenas sonhando alto. Desde os anos 90, ela trabalha com Hans Heinrich Simon, dividindo seu tempo entre Londres e a Alemanha. Rita pinta com grande paixão e usa a pintura como forma de relaxar apesar das dificuldades financeiras causadas por projetos cinematográficos fracassados. E sim, ela é uma parceira maravilhosa. Ela é muito determinada e profissional. Sua saúde é estável, embora admita que a idade a tenha deixado um pouco mais lenta. Em 2025, aos 83 anos, Rita ainda estará morando em Londres, dedicando-se ocasionalmente a projetos menores e aproveitando a vida com seu companheiro. Precisamos ajustar o script para que tudo funcione corretamente, mas então, graças ao seu papel icônico em A Taste of Honey, Rita Tushingham já era uma lenda do cinema britânico antes de sua aparição em Bradshaw, interpretação de Celia Higgins. Trouxe um novo nível de sofisticação ao filme. Rita tinha olhos expressivos que podiam transmitir tanto sagacidade quanto profunda tristeza. Sua vida foi uma longa jornada de Liverpool a Hollywood, e ao redor do mundo seus casamentos, fracassados, não diminuíram sua crença no amor, pelo contrário. Ela os via como lições que a ajudaram a se desenvolver como atriz. Durante seus anos no Canadá, Rita tentou a sorte na indústria cinematográfica, mas sem muito sucesso. Dificuldades financeiras a obrigaram a vender seus bens mais preciosos para seguir sua paixão. Rita, porém, nunca reclamou. Encontrou consolo na pintura e suas obras coloridas e abstratas foram elogiadas por seus amigos. Após retornar a Londres e se casar com Hans Heinrich, Simon encontrou verdadeira estabilidade. Aos 83 anos, ainda exala uma elegância irresistível. Frequenta regularmente festivais internacionais de cinema e é reverenciada por jovens diretores como a parteira do cinema independente Rita Tushingham. É a prova de que a idade não é o fim, mas a transformação da energia eterna. Ela ainda sonha com grandes coisas, como ela mesma diz, e cada dia é uma bela cena no filme de sua vida. Eileen Pollock, como Lilo Lil. Eileen Pollock nasceu em 18 de maio de 1947 em Belfast, Irlanda do Norte. Aos 40 anos, ela interpretou Lilo Lil, a sedutora e astuta amante de Freddie Boswell, cujas aparições inesperadas criavam situações caóticas e cômicas. Eileen trouxe uma mente afiada e um estilo único para o papel, tornando Lilo inesquecível fora das telas. No entanto, Eileen enfrentou muitos desafios. Ela se casou com o jornalista em 1975, mas o casamento terminou em divórcio em 1990 após ele criticar publicamente seu estilo de vida artístico. Mais tarde, ela lutou contra um câncer de mama por muitos anos. Ela faleceu em Londres em 19 de dezembro de 2020 aos 73 anos. Lilo Lil pode ser a personagem mais odiada em Brad por ter sido a terceira pessoa a trazer felicidade à família de Nellie. Mas na realidade, Eileen Pollock é uma mulher incrivelmente respeitada e amada. Ela é uma atriz de teatro brilhante, com uma alma sensível e uma forte crença no feminismo e na justiça social. Nascida em Belfast durante um período turbulento, Eileen possui a resiliência de uma mulher norte-irlandesa. Após seu papel como Lilo Lil, ela continuou a se dedicar ao teatro, onde se sentiu mais à vontade para interpretar personagens complexas com profundo significado político. Sua vida foi uma luta constante. Seu casamento com um marido jornalista foi um golpe devastador, pois ele não entendia sua devoção à arte e frequentemente publicava artigos ofensivos. Mas Eileen não desistiu. Após ser diagnosticada com câncer de mama, ela enfrentou a doença com notável coragem, continuando seu trabalho e apoiando organizações de combate ao câncer, enquanto sua saúde permitiu. Em seus últimos dias em Londres,
Ela dormiu em paz, deixando o legado de uma artista que jamais sucumbiu ao destino. Sua personagem icônica, Lilo Lil, com sua lendária exclamação "Ela é uma vadia", ficará para sempre gravada na história da televisão. Mas Eileen Pollack é uma mulher que o público deve respeitar por sua bondade e força de vontade inabalável. Victor Maguire Chongvai Jack Boswell. Victor Maguire, nascido em 17 de março de 1964 em Liverpool, Inglaterra, interpretou Jack Boswell, o ambicioso, porém frequentemente azarado segundo filho aos 22 anos. Sua energia e determinação trouxeram um dinamismo juvenil à sitcom. Com sua mistura de desajeitamento e genuína determinação, Victor fez de Jack um personagem adorável. Na vida real, Victor leva uma vida privada intensa, mas turbulenta. Eu só estive lá por 5 minutos e quase me mijei nas calças. Não disse uma palavra sobre isso. Ele se casou com uma atriz de teatro em 1995, mas o casal se divorciou em 2010, após desentendimentos públicos sobre sua exigente carreira. Talvez ele devesse tentar algo novo, embora tenha sido um fumante inveterado. Victor agora goza de melhor saúde e aos 61 anos ainda mora em Liverpool, onde trabalha como dublador e aproveita dias tranquilos com os amigos. Sempre saio deste lugar completamente exausto, tanto física quanto mentalmente. Desde sua estreia em Brad, Victor Maguire tem sido um dos atores mais dedicados. Ao contrário de alguns de seus colegas que ficaram estereotipados, ele construiu uma carreira diversificada, participando de filmes de sucesso como Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes e a série de comédia Trolled. No entanto, o preço de sua exigente agenda de filmagens foi o fim de sua vida familiar. Seu casamento com a ex-esposa atraiu considerável atenção da mídia quando suas diferenças em relação à rotina intensa de filmagens se mostraram irreparáveis. Victor admite que às vezes priorizou o trabalho em detrimento da família, uma decisão da qual se arrependeu por muitos anos. Em termos de saúde, Victor já levou uma vida bastante despreocupada, fumando constantemente nos sets de filmagem para lidar com o estresse. Isso lhe causou sérios problemas respiratórios na meia-idade e o obrigou a mudar completamente seu estilo de vida. Hoje, aos 61 anos, ele finalmente parou de fumar e se tornou um ávido caminhante pela orla de Liverpool. Seu trabalho como dublador lhe oferece paz e relaxamento longe dos holofotes e das longas filmagens noturnas. Ele é uma figura conhecida nos cafés de Liverpool, onde passa horas entretendo os fãs com histórias dos tempos áureos da família Boswell. Victor agora encontra a alegria nas coisas mais simples. Uma partida do Liverpool FC, uma conversa com velhos amigos e a liberdade recém-conquistada após anos de exaustão sob os holofotes. Simon Rouse interpreta o namorado de Giselle. Simon Rouse nasceu em 24 de junho de 1951 em Bradford, Inglaterra. Aos 35 anos, ele interpretou o melhor amigo de Giselle, um personagem cujo humor e sagacidade contribuíram para a atmosfera dinâmica da comédia. Simon tornou esse papel inesquecível com seu carisma e talento naturais. A vida privada de Simon também teve seus altos e baixos. Ele se casou primeiro com Anne, mas o casamento fracassou devido a desentendimentos. Em 1979, casou-se novamente, desta vez com Anne Holloway, com quem tem 2 filhos, apesar dos desafios de conciliar família e carreira. O casamento permanece feliz. Bem aconteça o que acontecer, como já dissemos. Ele também teve alguns problemas fiscais menores na década de 1990. Max Boss é muito rico em 2025 aos 74 anos. Simon mora em Yorkshire, continua aparecendo na televisão e passa tempo com seus netos. Simon Rouse é talvez mais conhecido por seu papel como o inspetor Jack Meadows, na série policial de longa duração The Bill, mas seus primeiros papéis em comédias como Brad já demonstravam seu talento versátil como ator. As expressões faciais de Simon podem ser tanto austeras quanto espirituosas, dependendo da situação.
Sua carreira é um testemunho de sua força mental. Em seus mais de 40 anos de carreira, ele raramente ficou desempregado. Uma raridade no competitivo mundo da atuação britânica, mas sua vida privada nem sempre foi um mar de rosas. Problemas com impostos na década de 1990 lhe causaram consideráveis dificuldades e lhe custaram parte de sua fortuna acumulada. Foi uma lição cara de gestão financeira no glamouroso mundo do entretenimento. No entanto, o apoio incondicional de sua esposa, Anne Holloway, o ajudou a se manter firme. Juntos, eles construíram uma família unida onde a arte é respeitada, mas nunca ofusca os valores morais. Agora, aos 74 anos, Simon decidiu retornar a Yorkshire, sua terra natal, para desfrutar do ar puro das terras altas. Embora ainda faça participações especiais na televisão para satisfazer sua ética de trabalho, sua prioridade agora é ser bisavô. Simon costuma contar aos netos sobre as filmagens de Brad nas ruas de Liverpool, sobre seus antigos colegas e sobre uma época em que a televisão transmitia a vida e o espírito da vida real